Eu estou com o Dr. Bruno Daniel, cardiologista. A gente está comentando hoje, discutindo hoje sobre a Covid-19 e a população de cardiopatas. Então, o quanto que a Covid-19 pode impactar nesse grupo especialmente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de participar dessa live com a gente. É um tema que é muito caro para todo mundo agora, porque a gente ainda está aprendendo a se relacionar com essa doença, né, Bruno? Uhum. E entender como é que ela funciona. Cada dia que passa, a gente encontra novas informações, algumas conflitantes entre si, outras que homologam aquilo que já foi pesquisado. A gente já entende hoje que a Covid quase se conclui isso, que ela não é uma doença exclusivamente do aparelho respiratório, mas sim uma doença sistêmica, considerando a cascata de comprometimento que ela produz no nosso organismo. Oi, Cleiton. Primeiramente, queria agradecer o convite para poder esclarecer a população um pouco mais sobre a doença. Acho que informação é tudo que a gente pode, é o que a gente tem de mais importante para evitar, tomando as medidas para evitar o contágio geral, assim como evitar ir para o pronto-socorro sem necessidade, né? Então, você me pediu para falar principalmente dos pacientes mais susceptíveis, né? Então, primeiramente, só para diferenciar, a parte de nomenclatura, a gente chama a doença do COVID, a doença pelo vírus, pelo coronavírus é a COVID. Coronavirus Disease, tá? A doença do coronavírus é o COVID-19 e o vírus é o SARS-CoV-2, né? Questão de nomenclatura. 80% dos pacientes vão evoluir bem, vão ter poucos sintomas, ou às vezes nem vão perceber que tiveram sintomas. Entretanto, 20% podem ter sintomas moderados a graves. Tá? A mortalidade geral tem variado de país a país. A mortalidade na China foi em torno de 3%. Já na Itália, a mortalidade foi em torno de 11%. Isso muda muito com a questão da assistência disponível para o paciente. O paciente grave, ele vai precisar de ventilação mecânica, de suporte, de oxigênio, e tudo isso depende de ter vaga na UTI para poder dar esse suporte, né? Então, você vê países como a Alemanha, tem 0,8% de mortalidade das mais baixas. E a gente também tem visto mortalidade baixa, como na Coreia do Sul, onde eles estão fazendo testes em toda a população. Quem tem Covid fica isolado. E a gente que não tem como fazer esse teste amplo, por enquanto, a solução tem sido o isolamento geral da população, porque é difícil saber quem tem e quem não tem o vírus. Falando especificamente dos pacientes mais vulneráveis, né, a gente fala que os pacientes mais vulneráveis a ter as formas mais graves. Não quer dizer que os pacientes que não têm essas vulnerabilidades não vão ter. Vai ser mais frequente nos pacientes vulneráveis. E são eles. Então, só para ressaltar, né, o paciente saudável pode ter tudo isso, né? Só resumir. Os pacientes mais vulneráveis que podem ter as formas graves, então a gente tem os pacientes diabéticos, e a gente vê porque o diabetes ele é uma doença que altera o sistema imune, principalmente os diabéticos não controlados, que estão com glicose muito alta, já tem vários anos de diabetes, esses sim são mais suscetíveis às formas graves. Pré-diabetes, diabetes leve, diabetes controlado já chega mais próximo da população geral mesmo. Certo. Outra coisa que foi observado foi nos pacientes hipertensos. A mortalidade dos pacientes hipertensos chegou a ser o dobro no estudo chinês. Então, ainda estão tentando esclarecer qual é a causa do hipertenso ser mais suscetível às formas graves. Nesse interim foi até sugerido que duas medicações dos hipertensos seriam causadoras dessas formas graves. Mas, assim, só deixar claro, a princípio isso não foi comprovado, tá? As duas classes de medicações são as terminadas em pril, que é enalapril, captopril, ramipril.
e as medicações tipo losartana, candesartana, que é as BRA, da classificada. Mas, assim, não deu para inferir causalidade. Como os pacientes hipertensos tinham mais mortalidades, maior mortalidade, eles também usavam mais essa medicação, mas não dá para inferir uma coisa na outra. Então, assim, houve uma suspeita que elas poderiam aumentar a gravidade da doença, isso não tem evidência no momento para isso, e não se sugere trocar essas medicações. Então, esses pacientes não precisam ficar preocupados em trocar, ir ao médico trocar a medicação. Até a Sociedade de Cardiologia fez essa recomendação de não trocar a medicação, porque, entre outros motivos, poderia, nesse período aí de troca de medicação, ter um descontrole da pressão, para mais, para menos, o paciente ter pico hipertensivo, ficar hipotenso, e com isso necessitar ir ao pronto-socorro e vai no pronto-socorro e se contaminar por lá, por causa de uma pressão que não descontrolou por causa da troca de medicação. Certo. Ainda, são os pacientes mais suscetíveis às formas mais graves, os asmáticos e os pacientes com doença pulmonar obstrutiva, que é os enfisematosos. Pacientes tabagistas também têm maior risco, porque tem uma via aérea inflamada e inflamação é porta de entrada para o vírus. Então, é a maior susceptibilidade deles terem formas graves. E indivíduos acima de 60 anos, e a cada década aumenta maior o risco. Aos 60, 70 maior a chance de ser grave, e chegando aos 80 anos tem uma porcentagem de gravidade muito alta, tá? Ainda assim, esses são a população geral mais grave. A gente ainda tem os pacientes com algum grau de imunossupressão, e vai ter as doenças autoimunes, artrite, lúpus, tem os pacientes com câncer, que estão em quimioterapia, que estão com a imunidade debilitada, e os pacientes renais crônicos, que tem sido observado aí. Em linhas gerais, assim, esses são os pacientes mais graves. O diabético, o diabetes, essa glicose alta, ela vai prejudicar a resposta inflamatória e de resposta imune do paciente. O paciente diabético com a glicemia aí acima de 200, aí o paciente que tem a glicose tá tomando medicação, mas ou a medicação não está ajustada, ou não adere muito, ou está comendo acima do indicado. Esses pacientes que não estão com a glicose controlada, eles são mais suscetíveis, porque essa glicose alta, ela diminui a imunidade, a resposta imunológica do paciente. Então, por isso que esses pacientes são mais suscetíveis às formas mais graves. O que não é visto em paciente pré-diabético, diabetes leve, ou que mesmo esteja com diabetes mais controlada, tem menos, tá? No estudo chinês, que mostrou a correlação da hipertensão com as formas graves, mostrou que os pacientes dos pacientes que evoluem em forma grave, 48% eram hipertensos. E os pacientes não hipertensos eram em torno de 24%. Então, tinha o dobro de chance de ter as formas mais graves. Ainda não se sabe muito bem o mecanismo disso, mas mesmo sendo hipertenso controlado, existe maior chance. Sim. Geralmente, o paciente que está com marca-passo tem alguma cardiopatia estrutural. E os pacientes cardiopatas, qualquer doença cardíaca foi relacionada a maior incidência de formas graves. Sim. Por exemplo, a pessoa que nasce com bloqueio atrioventricular, que é uma frequência cardíaca baixa já desde o nascimento, e usa marca-passo só para manter a frequência, esses não teriam doença cardíaca estrutural. Mas, basicamente, pode-se dizer que mais de 90% dos pacientes que estão em uso de marca-passo têm alguma cardiopatia, seja isquêmica, que já teve algum infarto, ou Chagas, ou alguma doença cardíaca estrutural que levou ele a usar o marca-passo. Então, geralmente, vai ser de maior risco, sim.
Inúmeros atletas vêm chegando a óbito, né, por conta da Covid. A gente teve casos na França, casos na Espanha, casos na Itália. Estados Unidos agora são vários casos de atletas que estão morrendo pela Covid-19. Então isso não é verdade. Inclusive tem uma atleta agora aqui no Brasil que é um levantador de peso olímpico, inclusive, e que ele está no TI nesse momento. Uma pessoa jovem, de 42 anos, saudável, uma atleta de alta performance, e está agora no tubo. Então, ou seja, essa afirmativa que foi feita por essa autoridade, além de ser totalmente equivocada, foi muito perigosa, porque ela induz a um tipo de raciocínio que não é verdadeiro. Realmente, assim, se a gente tem visto grandes atletas até olímpicos, que estão tendo quadro de formas graves, e realmente dá a impressão que a doença só vai acometer pessoas fracas, né, assim, de forma geral, mas pelo contrário, ela é universal, ela comete tem casos até de 6 meses de idade já hoje mostrados, indivíduos saudáveis, sem qualquer comorbidade, que estão tendo formas graves. Inclusive em São Paulo, tem sido frequente a idade em torno de 40 anos, 35 a 40 anos. Então, não condiz com a realidade. Só um dado para complementar. O Departamento de Medicina do Esporte da Universidade de Milão publicou um estudo agora informando que o raio de alcance dessas gotículas, dessas partículas dispersíveis de contaminação da Covid-19, do coronavírus, melhor dizendo, é de até 10 metros. Em corrida, pular corda. Então, por exemplo, essa história que a gente tava de todo mundo correr, e aí às vezes a pessoa se aproxima uma da outra porque não quer ficar sem fazer atividade física, a corrida é um esporte democrático, então você tem que dar um intervalo de 10 metros entre uma pessoa e outra para poder evitar essa contaminação, porque na corrida você tem a transpiração ainda, que é uma outra fonte de contaminação, de infecção, né? Então esse é um dado relevante, porque a gente está com a história de 1,5 metro, 2 metros, mas para a atividade física de alto impacto, especialmente a corrida, já documentou que são 10 metros de raio. É bastante coisa. Dessas estações de exercícios físicos coletivas, comunitárias, que existem aqui em Brasília demais, entre as quadras, enfim. A gente sabe que no metal, a resistência do coronavírus pode chegar a 9 dias, né? Essas superfícies metálicas, elas são porosas, então ele consegue se esconder ali dentro. Então, mesmo que você passe o álcool em gel, em razão de, inclusive, uma frequência muito grande de contatos diferentes, você pode ter acúmulo de vírus ali e pode ser contaminado, mesmo que você higienize de alguma maneira aquilo. Então, evite esse tipo de estação nesse momento. Eu sei que tem muita gente que está utilizando isso como recurso para poder treinar, encontre outro, portanto, e nada de se aglomerar, de fazer atividade física com 2, 3 pessoas, mesmo que você ache que pode dar um intervalo de 1,5 metro, 2 metros de um para outro. A gente já sabe agora, no estudo italiano, que 10 metros para uma corrida é o mínimo que se pode ter para poder assegurar que a pessoa não vai ser contaminada, enfim. Então, nesse momento, é muito importante ter esse bom senso. A fase mais grave, que o paciente entra em insuficiência respiratória, o mecanismo assim, dessa insuficiência respiratória total, ele ainda está sendo estudado e tem se descoberto cada vez mais coisas. Nessa fase dos pacientes mais graves, não predomina mais o quadro do vírus em si, da inflamação pelo vírus. Ocorre uma resposta inflamatória sistêmica, de uma grande inflamação, o organismo fica, a reação imune do organismo começa a atacar o próprio organismo, o próprio pulmão. E tem feito distúrbios de coagulação, que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, o CIVD. E tem sido propostos, nesses pacientes graves, alguns pacientes têm sido proposto até anticoagulação leve, para ver se diminui esse quadro trombótico. Então, isso tem sido pesquisado como um mecanismo de insuficiência respiratória e de forma de tentar, nesse meio, reverter isso. Então, o vírus não causa a lesão só por si, mas pelo quadro inflamatório que ele gera, de resposta imune. Eu quero agradecer a todos vocês e especialmente ao Dr. Bruno, a esse meu amigo de todas as horas, que é o meu cardiologista, inclusive. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço a presença de todos.